Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar a respeito da Páscoa. O que é essa festa que até hoje os cristãos comemoram? Qual é o significado do coelho e do ovo referente a essa festa? O que as Escrituras nos dizem a respeito da Páscoa? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, então vem comigo! Então, pessoal, eu vou ser bem breve, tá? Uma explicação rápida e simples. A Páscoa, né? Ela tem o coelho como símbolo porque o coelho representa a fertilidade, né? Após aquele longo período de inverno, o coelho ou a lebre é o primeiro animal que coloca a carinha para fora ali. E na reprodução, né, do coelho, a ninhada é muito grande, então ele representa fertilidade, tá? O ovo, ele representa a origem da vida, né? Dali do ovo surgirá uma nova vida. Então, o coelho, fertilidade, o ovo, a vida, tá? E para o cristão, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo, né? Então, o que nós comemoramos então na Páscoa? Nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor, né? Como está nas Escrituras, que é o terceiro dia, né, Cristo ressuscitou dos mortos, né? E o restante da história nós já sabemos, né, que ascendeu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai. Então, é esse o significado, né? É isso que significa a Páscoa para o cristão, né? É a ressurreição do nosso Senhor, tá certo? Só que não! Pessoal, o que é isso, gente? Tá? O que tem a ver fertilidade, né, e origem de vida com ressurreição? Eu não consigo fazer uma ligação. Ainda o ovo da vida, a gente pode até fazer uma ligação com ressurreição, né, uma nova vida ali. Mas o que tem a ver fertilidade com ressurreição? O que tem a ver ressurreição com a Páscoa? O que tem a ver isso? Fala para mim. Tá? O que acontece, pessoal? Acontece que os povos anglo-saxãos, nórdicos e germânicos, né, eles adoravam a deusa Eostre, tá? Que era a deusa da primavera, a deusa da fertilidade. Tá? E um dos símbolos que representavam essa deusa era a lebre e o ovo, com o mesmo significado que eu dei no começo. Tá? A lebre, fertilidade, e o ovo, uma nova vida, porque após aquele período de inverno, né, tudo surgia novo, né? E sendo o coelho aquele que primeiro colocava a carinha para fora ali depois daquele longo período de inverno, tá? E essa deusa Eostre, né, era cultuada por esses povos, né? E como que eles cultuavam essa deusa? Fazendo a troca de ovos, tá? Naquele período era ovo de galinha, ovo de pato, de ganso. Então eles se presenteavam com ovos, né? E mais para frente, o que aconteceu? O que novamente a Igreja Católica fez? Em vez de ela pegar e instruir, né, os cristãos de acordo com a palavra, né, mais valia para a Igreja a quantidade de pessoas trazendo os seus ritos e culturas para dentro da igreja do que afastar as pessoas. Então o que a Igreja Católica fez? Abraçou essa festa, esse ritual de adoração a essa deusa e cristianizou, né? Cristianizou essa festa, tá? Então manteve o coelho, manteve o ovo, tá? E esse ovo, com o passar dos séculos, depois eles foram sendo pintados, né? Foram tendo um requinte a mais, né? Para fazer essa troca, para presentear um aos outros. Eles pintavam os ovos, né? Alguns da nobreza banhavam esses ovos em ouro para fazer a troca de presentes. Até que lá por meados do século XVIII na França, resolveram fazer o ovo de chocolate, né? Então foi aí
que houve a introdução do ovo de chocolate na festa da Páscoa, tá? Então, a grosso modo foi isso que aconteceu. E para não ficar fora do que a Escritura nos mostra, né, a Igreja Católica instituiu a Páscoa como sendo a ressurreição de Jesus Cristo, sendo que a Páscoa bíblica não tem nada a ver com ressurreição, tá? Vou falar bem brevemente, né, sobre a Páscoa bíblica, depois vocês pesquisem mais a fundo aí, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. O povo hebreu, cativo no Egito, Deus levanta Moisés, que, como todos sabem, foi o libertador desse povo. Teve aquelas pragas no Egito, né, 9 pragas, sendo que a última praga, o último juízo, seria a morte que chegaria no Egito. Foi quando Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, eu entrarei no Egito, tá? E só fazendo uma nota aqui de rodapé, a Bíblia não nos fala sobre anjo da morte. Ela não diz que foi um anjo de Deus, ou um mensageiro de Deus, ou um enviado de Deus que foi entrar no Egito, tá? Ela não fala sobre anjo da morte. Deus fala a Moisés que ele entraria no Egito, tá? Então Deus falou para Moisés assim, ó, então vocês vão pegar um cordeiro, vão imolar esse cordeiro, vão assar esse cordeiro com ervas amargas, tá? E vão comê-lo com pão asmo. Pão asmo é o pão sem fermento, né? Hoje nós encontramos no mercado aquele pão sírio, que é fininho, mais ou menos aquele tipo ali. Então era isso que eles tinham que fazer. Com um pequeno detalhe, o sangue daquele cordeiro que eles teriam que imolar, eles teriam que passar nos umbrais da porta, né? O umbrais da porta seria como se fosse o batente da porta, né? E naquela época o batente era madeira, né? Como normalmente é hoje, mas era uma coisa mais rústica. Então eles tinham que passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, porque quando Deus entrasse no Egito, toda casa que tivesse aquele sinal, ele passaria por cima, ele pularia, porque a palavra Páscoa, do hebraico, Pesach, significa pular, saltar, passar por cima. Então, quando Deus entrou no Egito, toda casa que ele via com aquele sinal, né, o sangue no umbral da porta, ele passava, ele não entrava e feria de morte o primogênito. E toda casa que não tivesse esse sinal, ele entraria e feriria de morte o primogênito, tanto dos homens quanto de qualquer animal. Tá certo? Tanto que se o filho do faraó estivesse na casa de algum hebreu ali com o sinal, o filho do faraó não teria sido ferido de morte. Tá? Então aquele era o sinal. Tá? E o que a gente pode já fazer uma ligação sobre esse sinal e sobre o cordeiro, né? O que o João Batista diz quando vê Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Sangue no umbral, o sangue do cordeiro imolado na madeira, né? Então tudo a gente faz uma ligação com Cristo, tá certo? Então, e Deus fala para Moisés assim: isso será um memorial, né? Então todo ano vocês vão ter que comemorar a Páscoa como memorial, para vocês lembrarem, né, que eu, Deus, tirei vocês do cativeiro egípcio. Então é um memorial que eles tinham que fazer todo ano, né, essa Páscoa. Então todo ano, no mês de abril, eles deveriam pegar um cordeiro, separar, imolar, assar ele com ervas amargas e comê-lo com pão asmos, né? Então essa festa, essa tradição passou para todo o povo hebreu, né? Inclusive Jesus Cristo, como sendo um judeu, ele cumpria a Páscoa, ele comemorava, né? Ele celebrava a Páscoa. Tá? Temos passagem nas Escrituras, né? Cristo com 12 anos indo celebrar a Páscoa com seus pais, né? E na última Páscoa de Cristo, antes dele ser preso e crucificado, né? Sangue na madeira, lembra? Então, antes dele ser preso e crucificado, ele fez essa última Páscoa, né? Tanto que ele pede para Pedro e para João, né, procurar um lugar para eles celebrarem essa Páscoa, né? E é quando ali, né,
as sombras e figuras, que era aquele cordeiro imolado do Antigo Testamento, se encontra com a realidade, que é Cristo, né? Que o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo foi o nosso cordeiro pascal, né? Ele é o cordeiro de Deus. Então ali é o tipo encontrando-se com o antítipo, né? É quando ali eles celebram a ceia, a Páscoa, e naquele momento Cristo faz uma transição ali, do celebrar da Páscoa para o partir do pão e tomar do cálice. Então ali é instituída a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, né? Onde o pão é orado, é partido e dado aos demais, o cálice é orado e todos bebem, né? Então ali se institui-se a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que é o pão e o cálice, tá? Então, hoje o cristão, ele não comemora mais a Páscoa, tá? Porque Cristo fala que ele não comerá mais dessa Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus, tá? Então a Páscoa ali para nós aqui, enquanto nesta terra, ela findou ali. E hoje Jesus Cristo deixou como um sacramento, uma ordenança, a ceia, que ele fala: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Então aquele memorial de libertação do povo do cativeiro egípcio, que era o cordeiro pascal lá, que era a Páscoa, hoje para nós é um memorial do sacrifício de Jesus Cristo. Então hoje é a ceia, a Santa Ceia. Tá certo, pessoal? Então hoje o cristão verdadeiro, o cristão que tem como base a palavra de Deus, ele não comemora mais a Páscoa, tá? Sendo que ovo de Páscoa, coelho da Páscoa, são símbolos de adoração a deusa pagã Eostre. Tanto que Páscoa em inglês é Easter e a Páscoa em alemão é Ostern, que fazem referência ao nome dessa deusa pagã, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, não comemoramos mais Páscoa, mas sim a ceia, tá? Então hoje é a Santa Ceia que nós devemos comemorar e não fazer como a Igreja Católica faz também nessa parte, tá? Que eles fazem a comunhão, que eles entregam a hóstia, mas quem bebe do cálice? Só os sacerdotes. Só os sacerdotes bebem do cálice e o restante da igreja, né? Tomai todos e comei todos, não só os sacerdotes. Tá certo, pessoal? Então tenham como base da sua fé e procurem entender a palavra de Deus, tá? Porque ali são homens pecadores como nós, né? E não tem nada de diferente neles, né? Quem que são aqueles que se reuniram no Concílio de Nicéia para falar que a Páscoa agora seria a ressurreição de Cristo? Quem são eles, né? Com todo respeito, né? Não tiro o entendimento e o conhecimento que o Papa tem, né, sobre as coisas, mas quem é ele? Quem é ele de diferente para instituir alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus? Vocês vão colocar ele acima da palavra? Quem tem autoridade? O Papa? O pastor? O ancião? Ou Jesus Cristo? Ou Deus? Quem que tem autoridade? Homens pecadores como nós? Ou a palavra de Deus? Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. No mais, tudo em paz. Mas vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até lá! Fui!